Olá, boa tarde, bem-vindas, bem-vindos, muito bom, vamos entrar, nova live hoje, lua cheia, vamos estudar e ver o significado desse eixo Aquário-Leão. Saudade, bem-vinda, bem-vindas a todas. Vamos entrar, essa live adivinha? Essa live é especial, muito especial. Esse eixo é especial. Olá, muito bom. Vamos entrando todo mundo. Gente, vamos dar o máximo de nós mesmos a nós mesmos. Hoje, viu? É uma live puramente egóica. Vamos pegar o nosso ego nas mãos, olhar para ele, Vamos dar a ele e para ele o máximo de nós. Estamos prontas? O áudio tá bom? Estão me escutando bem? Boa noite, bem-vinda. Ótimo, me dá um ok pelo áudio, se tá tudo certo, que a gente vai começar o trabalho, né? Hoje vamos trabalhar, viu, gente? Vamos falar então desse eixo. Obviamente vamos apresentar esse mapa, que é o mapa dessa lua cheia, exatamente o dia 5. Ótimo, obrigada. O dia 5 vai ser a lua cheia, hoje vamos falar disso, tudo ok, perfeito. E vamos então entrar já, mergulhar no significado, né, de que significa, né, a lunação aquariana, lua cheia em Leão. Como sempre, né, para quem me conhece, o que significa, o que eu vou fazer com isso, como posso usar essa energia, como pode me auxiliar, ou como posso pegar carona dessa energia. É sempre importante trazer a astrologia. Que bom, Raquel! Muito bom! Olha aí, ó! Perfeito, temos um aniversariante. Então, quem é aquariana aqui dentro, que está aqui comigo? Aquariana ou leonina? Porque esse eixo é um eixo, assim eu sempre digo, né? É um eixo que é chamado... Sim, muito bom. É um eixo chamado de infarto, é o eixo do infarto. Alguns astrólogos apresentam esse eixo assim. Quando se fala de eixo, se fala sempre de dois signos que estão a uma distância de exatamente 180 graus. Então, é o máximo, a máxima tensão que se realiza, que é a tensão que se realiza entre uma lua nova e uma lua cheia, por exemplo. Mas a nós interessa o cotidiano, né? Eu sempre digo, Antonella, é muito bom saber os significados, etc. Mas o que me interessa é o que eu vou fazer com isso, né? O que eu vou fazer com o meu cotidiano, com o meu dia a dia. Lembrem que a ciência hermética, que é astrologia, cabala, tarô, numerologia, a sagrada geometria, a ciência hermética, ela só serve se me auxilia no meu cotidiano, senão não serve. E nós estamos, para quem fez a mandala comigo, estamos abrindo, o terceiro milênio, estamos vibrando o milênio 2, estamos construindo o primeiro centenário desse milênio. Gente, se eu não tenho ferramentas para desbravar um caminho assim tão assim enorme, impensável, né? O que eu vou fazer? Não tem como perder tempo, né? No tempo que nós estamos, não tem como perder tempo. É um dos tempos que a gente mais perde, é o tempo de se buscar, é o tempo de se achar, é o tempo de se pegar de volta. Gente, vamos dizer uma vez por todas, nós temos todas as ferramentas para a gente não se perder. Temos todas as ferramentas, nós deixamos essas ferramentas dentro de nós mesmos. Fisicamente, nós deixamos essa ferramenta, que é a nossa genética, que é o nosso DNA. Fisicamente, nós deixamos esse GPS, que é o som do nosso nome. Então, vamos dizer uma vez para todas, nós não estamos aqui para nos perder.
Então, é verdade também que nós não estamos aqui para nos achar, porque não tem como a gente se perder. Exatamente por esses GPS que temos a nosso favor, que deixamos para nós. O mapa, por exemplo, o mapa cabalístico, o mapa, minha data de nascimento, o meu horário, nós deixamos tantas dicas para a gente dizer, olha, lembre, essa é você. Olha, não precisa você se perder, é claro, esse é você. Então, a gente perde tempo. Muitas vezes nós perdemos tempos em nos procurarmos porque nós não usamos as nossas ferramentas. Por exemplo, a data de nascimento nossa é uma grande ferramenta para a gente não se perder, para a gente constantemente estar com nós mesmos. E essa é a leitura cabalística. O mapa, então, a minha data de nascimento, o horário, o lugar onde nasci, esses são dados fundamentais para eu não me perder, porque então eu sei onde eu estou. Porque quando nós falamos eu sei quem eu sou, significa eu sei onde eu estou, em qual mundo, em qual tempo, em qual espaço eu estou. Quando eu sei essas minhas 3 referências, em qual mundo eu estou, em qual tempo eu estou, em qual espaço eu estou, então não tem como a gente se perder. É todo de nós, o todo de nós mesmos quer muitas coisas, mas uma coisa que com certeza esse todo de nós mesmos não quer é se perder de nós. Então essa é a primeira que vamos deixar bem claro. Por isso que eu digo, se a ciência hermética, onde nós deixamos essas ferramentas para a gente estar sempre juntas, essas ferramentas elas precisam nós precisamos usá-las o dia inteiro, o cotidiano, desde quando acordamos ao momento que a gente se entrega ao sono. Então, ciência hermética serve só se você pode usá-la no teu cotidiano. Senão, pode esquecer, vai buscar outras ferramentas. Dito isso, essa live, bem-vindas a todas, vamos falar então de que significa dar o máximo de mim mesma a mim mesma. O que significa? Porque nós estamos sempre estimuladas a dar o máximo de nós, não é? Quando a gente fica feliz no dia a dia, né? Eu termino o dia, nossa, dei o máximo de mim no meu trabalho, no meu relacionamento, com os meus filhos. Mas que dia que você vai dormir feliz porque você deu o máximo de você mesma a você? Como é esse dia quando você termina antes de se entregar ao sono, você diz a você mesma, hoje dei o máximo de mim a mim mesma. Que tal? Qual é a diferença dos outros dias? Então, por que eu dei esse título a essa live? Porque nós estamos então falando de um eixo que é o eixo da vida. Quando nós estudamos dentro do nosso mapa onde é situado o eixo que parte de uma alunação aquariana até uma lua cheia em Leão, nós então estamos estudando dentro da nossa personalidade o que significa para mim viver. Esses dias eu estava perguntando, né? O que significa para você tocar a vida? Ou ser tocada pela vida. Eu dei mais uma dica. Quais são os teus ídolos que você pensa numa determinada pessoa e fala, essa pessoa realmente me devolve o significado do que é viver. Essa pessoa me inspira a viver. Essa pessoa me dá vontade de viver. Isso significa que essa pessoa manifesta a você mesma o que significa ser tocada pela vida. Então, quando se diz que esse eixo da vida, se diz exatamente que nesse eixo nós sabemos nos concentrar
em tocar a energia vital e ser tocada pela energia vital. Em palavras mais simples, nós dizemos que nesse eixo, nessas duas modulações zodiacais, nós nos experienciamos como seres que sabem criar e como seres que sabem pensar. Então, nós poderíamos dizer que viver significa criar e pensar. O que significa para você viver? E é totalmente ligado, então, ao que significa tocar a vida. Quando você cria, você toca a vida. E ao tocá-la, você absorve ela quando você pensa. Simples assim. Quando nós, então, falamos para nós mesmos, eu quero dar o máximo de mim a mim mesma. Então, nós dizemos, olha, eu vou me organizar nesse dia para poder criar e pensar. Simples assim. E nós temos aqui um mapa dessa alunação aquariana e dessa fase cheia, muito intenso, e temos duas quadraturas assim chamadas, duas tensões muito fortes, seja obviamente do Sol e da Lua com esse Urano em Touro, e ao mesmo tempo existe esse diálogo de grande movimento mental, que é o Marte, que em Gêmeos, nesse movimento direto, ele está contribuindo a esse significado de criar e de pensar. E, obviamente, Antonella, vamos falar da Vênus em Peixes, qual característica, né, do nosso criar. Porque não é um criar para criar. Qual é a característica do nosso ser humano de criar? A característica é a beleza. Essa é a Vênus em Peixes. Uma beleza que nasce de uma competência de estar interagindo com as diversas formas de vidas. Então, com a competência de saber interagir com os diferentes toques da vida. Porque a maneira como eu toco a vida é completamente diversa diferente da maneira como você toca a vida. Vênus em Peixes nos devolve exatamente essa grande visão de todos esses múltiplos toques de vida que juntos tocam uma única sinfonia. Então, a Vênus nos devolve a caracterização do toque da vida, nos devolve o significado do criar. Criar e saber manifestar a beleza ou a ausência dela, porque sempre precisamos ver as duas faces. Então, sempre precisamos ver o nosso movimento na plena adesão à vida e na plena ausência de vida. Nós sabemos viver as duas expressões, tanto que nessa lua cheia em Leão, nós celebramos também a presença forte da Lilith. Uma Lilith que é exatamente na lua cheia, ela já está presente, está a 3 graus, então realmente ela ingressa oficialmente no signo de Leão. Então, o que temos aqui? Nós temos, então, a nossa competência de tocar a vida e ser tocada por ela, então saber dar o máximo de nós a nós mesmos, mas ao mesmo tempo nós sabemos, a Lilith em Leão é muito isso, sabemos nos exiliar desse toque de vida. Então, quando nós estamos dentro da absorção da força de vida, nós criamos de beleza em beleza. Quando nós estamos no exílio desse toque da vida, nós experienciamos um outro processo de criação, que é a criação pela desatenção. Isso é muito importante. Já falamos disso nas nossas lives. Qual é o contrário de amor? Não é ódio. O contrário de amor é desatenção. E eu tirar a atenção do que eu amo. E nós sentimos
tão forte isso quando, em uma crise de relacionamento, a frase dolorosíssima que nasce é: você não me vê, não é? Já viveram essa experiência? Você não me enxerga, você não me vê. Eu estou aqui, mas você não me vê. Esse é o contrário de amor. O ódio, e todos, né, o que significa, né, os vários sinônimos, né, de ódio, eles fazem parte de uma grande paixão, de um grande amor. Um amor que relacionamento se direcione só em uma determinada maneira. O amor é uma faceta o ódio é uma faceta do amor. Agora, a desatenção, quando eu tiro a minha atenção de mim. Essa é uma Lilith em Leão. Eu não quero me ver. Não é que eu não consigo me ver, entende? Com as minhas alunas, eu digo, uma das primeiras aulas que eu falo, gente, vamos tirar não consigo e vamos assumir não quero. Muito essa força lilithiana, né? Então, eu não quero me ver. Eu não quero te ver. Essa é a desatenção. Então, nós sabemos criar a nossa jornada também pela desatenção. Claro, porque o nosso respiro é um respiro de criação, é um respiro de pensamento. Então, essa Vênus em Peixes nos devolve exatamente esse significado. Quando eu sou consciente da minha criação, seja numa criação harmoniosa de beleza, e seja numa criação desarmoniosa de desatenção. E o Júpiter em Áries nos dá a vontade, então, de experienciar. Antonella, quero experimentar. Então, se você quer experimentar o significado da vida e o significado de dar o máximo de você a você mesma, esse ano é o teu ano. Nós vamos falar do ano 7, aí eu trago aqui nesse ano 7 algumas palavrinhas chaves. Então, quem fez a mandala, fique aí com a mandala presente, porque nós vamos começar a trabalhar a nossa mandala. A mandala está só traçada, agora nós precisamos preenchê-las. Hoje nós vamos dar os pilares dessa mandala. Então, nós vamos falar, a partir da palavra-chave movimento, nós vamos falar de magia, vamos falar de presença, vamos falar de parceria e vamos falar de manifestação. Esses são os pilares e os desafios. São 5 desafios, são 5 pilares dessa nossa mandala. Muita coisa, como sempre, né? As nossas lives são super trabalhos para todos nós. Vamos então voltar a esse mapa que nos dá toda a autoridade, então, pelos pontos que eu falei, nos dá toda a autoridade de falar sobre a vida. Vamos falar sobre a vida? Sempre partindo da grande sabedoria hermética. Na sabedoria hermética, nós sabemos que a vida chega por 2 elementos, que são 2 elementos masculinos. A vida chega pelo ar e pelo fogo. Inicialmente, a vida, ela chega, é percebida, então chegar significa é percebida por nós pelo ar. Então, inicialmente, o primeiro movimento de relacionamento com a vida acontece através desse elemento ar, que significa relacionamento. Por isso que nós tanto falamos de relacionamento e tanto entramos em crise no relacionamento. Porque é pelo encontro com, que seja com o encontro comigo, que seja o encontro com quem eu não sou, eu toco a vida e a vida me toca. Então, o elemento ar, que tem como sinônimo relacionamento e tem como sinônimo inteligência. Então, o primeiro contato com a vida é a minha inteligência. Essa inteligência de saber me relacionar entre o que eu conheço e o que eu não conheço. Então, eu saber distinguir isso eu conheço e isso eu não conheço.
Então, nesse relacionamento, nós temos o primeiro toque da vida. Então, se eu tenho uma vida, por exemplo, sempre dessa no concreto, se eu tenho uma vida onde eu tenho um relacionamento, uma parceria só exclusivamente com o que eu conheço, então eu não tenho vida. Já pensaram sobre isso? Bem-vinda, Zilda! Ai, que bom! Já perceberam, já pensaram sobre isso? Se eu frequento, me relaciono só com pensamentos que me devolvem só o que eu conheço, eu não estou vivendo. Eu tenho uma ideia da vida, eu tenho uma ilusão de vida, mas eu não estou vivendo. A vida eu não recebo o toque da vida e a vida não consegue me tocar. Esse é outro lugar. Hoje teve um almoço tão gostoso com uma amiga muito querida, que na realidade foi um almoço tão rico que nós nem comemos, só saboreamos palavras. E é exatamente isso. O relacionamento da vida, nós precisamos estar em um lugar onde a vida nos acha. Porque a vida, quando se fala de vida, se fala exatamente desse ar, dessa inteligência. A vida está em busca de nós. Essa é a Cabala. A vida deseja de nos encontrar. Nós, no nosso humano, carregados de todas as nossas culturas, educação, às vezes não queremos encontrá-la. Então, ela desesperadamente nos busca, nos procura, e nós estamos nas nossas cavernas, nos nossos ninhos, nos nossos medos de encontrar. Então, o primeiro toque da vida é exatamente a nossa inteligência. E a nossa inteligência, ela se nutre do que conhece e do que não conhece. Então, não ser inteligente não significa conviver constantemente com o desconhecido, porque esse equilíbrio é fundamental. Então, eu gosto do conhecido e eu me movimento no desconhecido. Essa é a primeira característica, uma característica inteligente, uma característica de ar. Logo depois, essa é a sequência hermética, a vida introduzida pelo ar, introduzida pelo encontro, introduzida pela inteligência, ela se torna uma experiência prazerosa. Esse é o fogo. Então, o masculino dentro de cada um de nós, mulheres e homens, já sabemos abundantemente sobre isso, o masculino nos traz a inteligência e o prazer. Porque essa inteligência, por natureza própria, por essência própria, ela é extremamente e exclusivamente prazerosa. O cultivar a minha inteligência me dá profundamente prazer. Esse é aquele prazer, esse é o masculino, e aquele prazer que, independente do que esteja acontecendo do lado de fora, é um prazer meu, individual. Ninguém pode me tirar esse prazer. O prazer é da inteligência, o prazer do meu pensamento. Muitos mártires, vamos usar essa palavra, muitas pessoas se dispuseram a morrer. Pode tirar minha vida, mas não pode tirar o prazer de pensar. Muitas pessoas estão presas, os famosos chamados prisioneiros políticos, os dramas, né, dentro de várias experiências de ditadura, onde a primeira coisa que uma ditadura faz é prender, matar, exiliar o prazer do pensamento. Porque o pensamento, assim como a vida, tem essa característica, a liberdade.
Então, o masculino que vem com essa característica de ar e fogo me traz a minha inteligência e o prazer da minha inteligência. Essa é a primeira coisa que você pode olhar na tua jornada. Realmente a vida está me encontrando? Veramente eu estou tocando a vida? A primeira avaliação é em cima da tua inteligência. Como que está esse movimento de pensamento? Ele está nessa busca, nesse equilíbrio entre o que eu conheço e o que eu não conheço? Vamos falar do significado de não conhecer. Não conhecer, vamos falar disso. Então, primeiro vamos fechar esse primeiro conceito que é fundamental. Então, quando eu estou na força do meu masculino, eu estou na experiência de tocar a vida e ser tocada. Sempre lembre, seja quando falamos de masculino, seja quando nós falamos de feminino, nós falamos desses dois movimentos. O masculino ativo-passivo e o feminino ativo-passivo. Em ambos, nós temos esses dois movimentos. Então, o masculino, ele é ativo no tocar a vida, então nessa iniciativa de busca, e passivo no ser encontrado pela vida. Assim como o feminino é ativo e passivo também. Mas esse eixo, o eixo Aquário-Leão, é um eixo profundamente e exclusivamente masculino. Então, o que nós podemos dizer? Olha que bacana, né? Tem algumas revelações que nós precisamos guardá-las como pequenas joias. Então, olha isso. Quando a vida te toca, nasce o ego. Querem que repita? Anota aí, porque esse é o mantra desse ano, 2023. Pela força do 3 e pela força do 7. Quando a vida me toca, nasce o ego. Por isso que é tão desafiador para nós entrar... por isso que é tão desafiador para nós entrar naquela dinâmica, né? Que se você quer se conhecer, você precisa destruir o teu ego. Olha que paradoxo, assim... de desatenção para mim. Você sabe que eu sempre trago a minha experiência, não é absoluta, mas é a minha experiência. Mais eu caminho desse desbravar o conhecimento de mim mesma, e mais eu encontro como grande parceiro o meu ego. Porque a minha jornada ela acontece através da percepção do meu ego. E eu sei onde carregar o meu ego, que não é no meu coração. A gente carrega o ego no abdômen. A gente carrega o ego nas nossas coxas. Nós não carregamos o ego no nosso coração. Então é importante saber onde carregar. Ele é fundamental. Porque a vida, quando me toca, cria o ego. Porque é nesse processo egóico que eu tenho o humus fértil para vir a ser. Consciente. A vida me toca em todo o meu ser inteiro. Então, me toca nos meus campos sutis, me toca no meu campo íntimo, profundo, que é a minha alma, mas eu consigo chamá-la pelo nome, pelo meu ego. Eu consigo dar uma forma experiencial pelo meu ego. E aí volto de novo. Então, por que é tão difícil conviver com o nosso ego? Porque a exultância de ser tocada pela vida e a exultância de ter, então, esse ego tocado pela vida é inebriante. Esse é o conhecimento. É o prazer.
Por isso que nós dizemos, olha, existe vários toques de vida. Como existem vários mundos, existem vários tempos, existem vários espaços. Por isso que eu sempre digo, não é mudar, é migrar. Então nós migramos de um ego para o outro, porque nós migramos de um conhecimento para um outro conhecimento. Nós migramos de um aprendizado para o outro aprendizado. Toda vez que nós mergulhamos no outro, nós criamos um outro ego. E aí, vamos falar de Aquário. Esse eixo, gente, e aí já falei, né? Mas sempre vou voltar, obviamente, né? No significado da era de Aquário, no significado desses milênios que nós estamos abrindo, concluindo e abrindo, que nós agora vamos chamar então essa era de Aquário. Aquário é um signo profundamente individual. Não é um signo que traz para nós a consciência, o conhecimento do outro. É diferente. Aquário, no próprio signo individual, traz para nós a consciência da essência da existência do outro. É bem diferente isso. Nós, para ir em uma modulação coletiva, nós precisamos, zodiacal, precisamos ir em outros signos. Mas esse eixo Leão-Aquário, por isso é chamado o eixo do infarto, ele é o eixo da vida, e a vida tem duas expressões. Vamos repetir: a expressão do relacionamento entre o que eu conheço e o que eu não conheço. Então, entre o que eu sou, esse é o ego, e o que eu não sou, e do outro lado é o prazer. Então, quando realmente a vida me toca e eu dou o máximo de mim mesmo a mim mesma, eu tenho os dois prazeres. O prazer de estar no conhecido e o prazer de estar no desconhecido. E aqui cabe, então, agora vamos falar de que significa desconhecido. Não conhecido. Quando a vida me toca nesse aspecto que traz para nós, toda vez que nós somos tocados pela vida, nós somos convocados a um mundo, tempo, espaço que nós não conhecemos. Então, não sabemos o que fazer, como fazer e tudo o que isso significa. A característica desse não conhecido, que é o toque da vida, a característica é você ter um pensamento que ninguém disse a você. Sabe quando alguém te fala, mas quem te disse isso? Ninguém. Eu sei. Já tiveram essa experiência? Não, mas Antonella, onde você leu isso? Não li em lugar nenhum, mas eu sei. Eu poderia contar aqui várias experiências sobre isso. Uma que gosto tanto, né, essa mesmo, né, do mundo da ciência hermética, com tudo que nesses anos eu criei, cursos, lives, terapias, o yoga mesmo que eu pratico e dou aula. Antonella, mas onde você... ninguém me disse. Eu sei. Precisa de uma grande autoridade. Essa autoridade, quem dá, é o fogo do prazer. Oh, mas que coragem que você tem de... Mas eu sei. Ninguém me disse, mas eu sei. Por isso que é um eixo do infarto, entende? Porque é uma maneira... obrigada. Tem uma maneira de ser e de viver que risca a paranoia, entende? Mas esse é o poder da vida. A vida se dá inteira a você. Inteira significa, o toque é o inteiro. Significa que você pode viver a atenção e o amor e a desatenção. É inteiro, o pacote é inteiro.
Lembre, a energia não é pedagógica. O filtro somos nós que damos. Então, aqui a característica do ar é o prazer que vem logo depois do fogo, é quando você cultiva dentro de você um espaço onde pode chegar um pensamento que ninguém te disse. Porque esse é quando a vida te acha, quando você cria esses espaços, são os espaços vazios. Nós somos cheios de espaços vazios no nosso corpo. Nós não estamos cheias. Nós somos feitas para receber. Por isso que nós temos espaços vazios. Nós temos tempos vagos. Nós temos mundos vazios. Para a vida poder nos achar. Então, poder despejar algo que ninguém nos disse. Eu lembro, quero um exemplo, porque é sempre importante, de novo, desce no concreto. Quero um exemplo, que alguém sabe, né? Eu sempre conto essa história, que é a história da minha escola. Antes de me tornar terapeuta hermética, eu criei uma escola. Comecei essa grande obra no ano 2000, abrindo, então, a vibração do 2 e me dediquei hoje a minha escola tem 22 anos, belíssima, rica de crianças, com toda uma pedagogia maravilhosa, autônoma completamente, porque depois de 10 anos eu me dediquei a um outro conhecimento. Então entrei nesse mundo hermético. Quem te disse, Antonella? Ninguém me disse. Eu criei essa escola do nada. Eu não sou pedagoga. Olha a coragem. Ou a autoridade. Ninguém me disse. Mas eu falava, esse espaço tem que ser assim. As crianças têm que ser tratadas dessa maneira. Depois, obviamente, porque é isso, né? O MEC te pede. Depois, eu fiz toda a formação, foi aprovada pelo MEC. E o que encontrei nos livros? O que eu dizia. Esse é o saber aprender. O aprendizado, ele é um encontro entre o que você começou a pensar por você e o encontro de outras pessoas que também tiveram essa iluminação. Essa inteligência. A inteligência, esse é outro mantra que você pode levar hoje. A inteligência é um espaço vácuo para a iluminação. A iluminação chega em você se você tem um espaço vazio. Senão ela não consegue te pegar no entulho, entende? Não consegue te pegar no barulho. A iluminação chega quando você se dispõe a querer ser achada, a querer ser encontrada. Então, o que é o prazer, Antonella? O prazer é ter, é cultivar, é ter ciúme desses espaços vazios. Então, é ter o desejo de você ser quem ainda você não é. É o prazer de querer pensar, de aprender a pensar o que ainda você não pensa. Nós somos tão grudados no que nós pensamos, no que nós acreditamos, no que nós fazemos. Esse é esquecer da vida. O que sobra para você? Hoje também, né, a gente, com essa amiga querida, foi essa pergunta que eu fiz. O que sobra para você? No final de toda essa história, o que sobra para você? Quando nós vivemos o máximo de nós mesmos para nós mesmos, o que sobra para mim é a minha vida. E a minha vida é esse espaço vazio, onde eu recebo prazeres infinitos. Porque são prazeres que eu não conhecia. Nós nos educamos ao prazer de mastigar a segurança.
Vamos falar da mandala. Fiquem comigo, Fiquem comigo. Estão cansados já? Nós vamos chegar na mandala. Esse é só um aperitivo. Me dá um ok aí, dá um like aí. Estão juntas? Porque olha, essa live é uma chave. Estou dando para vocês uma chave hoje. Porque foi uma chave para mim também. Então, quando nós estamos... Essa é a pergunta, ótimo, né? Ótimo, então vou continuar. Nós nos educamos, tem uma droga, sabe? Não sei para quem... isso que bom, estamos juntas. Não sei se vocês já tiveram experiência de droga, ou se já sentiram o desejo da droga. A droga é qualquer coisa, viu? A partir do do açúcar, por exemplo, né? O famoso chocolate, né? O que faz a droga em si, né? Tem pessoas mais corajosas, eu digo, né? Sério, não vou falar sobre isso porque abre outra live, mas vamos falar da droga em si. O que é a droga? A sociedade é uma droga. Droga no sentido de o que nós tomamos, entende? O objetivo, né? Por que nós nos drogamos na agenda cheia, por exemplo? Voltando a essa, né? Nós aprendemos que tem uma outra maneira de organizar a nossa vida no ano 2020. Sempre tenha, nesses próximos 10 anos, sempre, 7, né? Já, sempre tem a referência de 2020. Sempre. A tua experiência de 2020. A maioria de nós, em 2020, experienciou uma maneira de criar uma agenda diferente. Estamos voltando àquela agenda lá atrás, esquecendo 2020. Agenda cheia é uma droga. Você vai como se fala? Cefação mesmo. E você esquecendo. Dependência de algo. Então, agenda cheia. Ter sempre alguém para encontrar, amigos, pessoas que eu conheço, sempre cheia de pessoas ao meu redor. Outra droga. Não toco a questão do alimento ou a questão da bebida. São drogas cotidianas que nós temos. Cada um pode colocar a sua. Cada um de nós pode colocar a experiência de ficar drogada. O que faz, né, a droga? A droga nos faz mastigar sempre a mesma coisa. A droga nos permite de ficar no único alimento que é a segurança. Por que nossos jovens bebem? A fuga é uma outra droga, né? Mas a fuga ao mesmo tempo... olha, a fuga para mim é diferente da droga. A gente poderia fazer uma live sobre o que significa fugir. Mas vamos falar então desse movimento, o movimento da bebida, por exemplo, né? Eu bebo socialmente, eu bebo só no final de semana. Nossa, teve um dia cansativo, vou beber uma cerveja. Quem não faz isso? Vou beber um vinho. Qual é o cansaço desse dia? Porque, olha, outra dica, outra pérola para vocês hoje. Eu canso quando eu não vivo, viu, gente? Eu canso, esgotada no final do dia, é quando eu passei as minhas 12 horas, 15 horas, sem tocar a vida e sem ser tocada pela vida. Isso me cansa enormemente. Isso me esgota. Quantas vezes nas minhas terapias eu recebo pessoas esgotadas porque trabalham demais. E eu digo, olha, o trabalho não te cansa. Agora, a ausência da inteligência, então criatividade é prazer, isso te cansa enormemente. Quer um exemplo prático? Me diga, quando você vai fazer o teu crossfit, quando você vai fazer a tua academia, é claro que no final de 1 hora, 2 horas você vai correr, você está feliz,
suando, o corpo tremendo, mas você está feliz. Tão feliz que está pronta para fazer a tua jornada. Não está cansada. O cansaço que eu falo é mastigar uma pseudo-vida que se chama segurança. Para mim, se você me pergunta, Antonella, qual é a droga mais consumida hoje? A droga mais consumida hoje, uma droga super legal, legal no sentido de legalidade, é a segurança. Pagamos qualquer coisa para estar seguras. Qualquer coisa. E a vida te dá, olha, que é importante entender, a vida te faz uma pessoa segura, mas não te dá segurança. Vamos repetir? Essa live, gente, tem frases aqui fundamentais. A vida te faz segura, uma pessoa segura. Eixo Leão Aquário. A vida te faz segura, mas não te dá segurança. Te tira. A primeira coisa que a vida faz é te tira desse cansaço e te tira, então, do mastigar o dia inteiro um único alimento que se chama segurança. Nós fomos educadas assim. Nós exultamos quando os nossos filhos são pessoas que têm uma vida segura. Não importa o que eles sacrificam, mas eles estão em segurança. Dar o máximo de mim para mim mesma. Dar o máximo de mim para mim mesma. É me tornar uma pessoa segura e não uma pessoa que busca segurança. A última aula de Cabala foi muito forte com as minhas alunas. E aí eu perguntei, o que você quer? Calmaria na tua vida? O que você está buscando? Quando nós saímos de casa, o que nós buscamos? Com que nós alimentamos a nossa inteligência? Por isso que no final a gente se adormece, né? Esse é outro, olha, um outro sinônimo de desatenção é exatamente essa palavra, que é adormecer, um verbo, adormecer. Nós adormecemos ao pé da nossa jornada. Esse eixo é fortíssimo. Ainda mais, olha, nós estivemos ativando esse eixo 2 anos, Saturno. 2 anos. Por isso que eu falei em um dos meus feeds, falei no Instagram, falei isso. Procure fazer uma avaliação de tudo que você veio ao conhecimento. Então, vamos chamá-los de iluminações. Todas as iluminações que você teve nesses últimos 2 anos. Não larga deles. Não largar significa não seja desatenta com eles. Cultiva, aprofunda. Aí sim, aprenda cada vez mais, absorva cada vez mais essas iluminações que você teve nesses últimos 2 anos. Então, pessoas, conhecimentos, situações, qual você veio ao conhecimento e que de uma maneira ou de outra te movimentaram, seja na dor que na alegria. Vou repetir. Que te movimentaram, seja na dor que na alegria. Saturno é um grande mestre para nós. Saturno é o contato é onde acontece o contato entre o conhecido e desconhecido. Em Saturno nós aprendemos a querer tocar a vida. Em Saturno nós aprendemos a tocar a vida. Em Saturno nós elegemos
na nossa jornada, que é isso que eu quero. Em Saturno nós elegemos o tipo de vida ou não vida que nós queremos, fortíssimo. Então Saturno, esses 2 anos, ele já vai sair, né? Vai entrar no signo de Peixes, vai dar para nós um outro grande ensinamento, mas esses 2 anos de Saturno em Aquário nos devolveram exatamente qual é o alimento da nossa inteligência, da tua inteligência. Nossa, esse conhecimento realmente comecei a tê-lo 2 anos atrás, de uma maneira mais aprofundada. Não, para esse conhecimento eu investi tempo. Nossa, esse conhecimento me moveu tanto, foi tão assim desafiador. Então, guarde e cultive. Aí vamos passar no feminino. Guarde e cultive. Esse é o feminino. O feminino é quem guarda e quem sabe cultivar. O masculino é o toque da inteligência e do prazer. O feminino, ativo e passivo, é quem cultiva esse toque, é quem dá cada vez mais espaço à vida prazerosa. Então aqui vamos seguindo, estamos quase chegando na mandala. Porque nós precisamos então entender que esses 2 movimentos, o movimento da inteligência e o movimento do criar, do prazer, eles são profundamente individuais, então eles são profundamente egóicos. Então, essa semana também eu perguntei para vocês nos stories, o que significa amar o outro? Essa é a pergunta. Nesse momento, essa é a pergunta. Se a vida, ela me quer profundamente individual, egóica, eu comigo mesma, porque então o toque para mim é ser tocada sou eu. O que significa então amar o outro? Como que Aquário ama o outro? Como é o relacionamento então aquariano respeito ao outro? É o fogo também, o processo leonino. O que significa, então, por esse eixo tão individual, tão vital, tão criativo e tão inteligente? O que significa, então, quando eu estou na minha inteligência, quando eu estou no meu ser, no meu criar? O que significa amar o outro? Duas palavras que caracterizam, então, como a vida me ensina a amar o outro. Como eu entendo, então, o significado de amar o outro. Porque esse eixo, ele também é chamado o eixo da paixão, porque é o eixo egóico, então é o eixo do prazer. O prazer da mente e o prazer da criação. Como eu amo o outro? Sim, tem a famosa frase, né? Ama o outro como você ama a você mesma. Então, vamos usar esse mantra, né, que é universal para todos nós. Se eu dou o máximo de mim a mim mesma, então eu dou o máximo de mim ao outro também. Mas, na realidade, é outra frase. Quando eu dou, olha isso que gênio. Quando eu dou o máximo de mim a mim mesma, eu deixo o outro dar o máximo de si mesmo a si mesmo. Querem que eu repita? Já pensaram o amar o outro assim? Experimente para você ver o que vai acontecer nos relacionamentos. Por exemplo, quando eu dou o máximo de mim a mim mesma, eu quero que o outro dê o máximo dele para si mesmo. O grande ato de amor desse eixo é a liberdade de escolha. A escolha do querer e a escolha do pensar. Por isso que o lado sombrio desse eixo é extremamente duro e extremamente sofrido,
seja para quem vive esse lado sombrio e para quem está perto. Porque o lado solar desse eixo é exatamente a confiança no outro, assim como a vida tem confiança em você mesma. Então, quando eu experimento o dar o máximo de mim mesma a mim mesma, eu quero. É importante isso. Eu tenho prazer em ver que o outro dá o máximo de si mesmo a si mesmo, não a mim, a si mesmo. Essa é a grande lei zodiacal. Quando se aprende o zodíaco na astrologia humanista, se aprende o zodíaco exatamente pelos paradoxos, pelos contrários, pelos opostos. Então, quando eu me concentro plenamente em mim mesma, eu amo e quero perto de mim a pessoa que sabe se concentrar inteiramente em si mesma. Esse é o encontro. Como que o outro pode me ver se eu não estou em mim? Isso significa ama o outro como você ama a você mesma. Se eu sou desatenta comigo, eu vou ser desatenta com o outro. Se eu não sei o que eu quero, como que vou respeitar o que o outro quer? Não como vou saber o que o outro quer. Quando eu não sei o que eu quero, eu sei tudo do que o outro quer. Olha, essa é outra coisa. Quando eu não sei o que eu quero, eu sei tudo do que o outro quer. Quando eu não sei o que significa prazer, eu sei muito bem o que é prazer para o outro. É o que me sobra. É o que me sobra. Então, para mim, me sobra o outro, mas para o outro não sobra ninguém. Aqui nasce o vício da dependência e aqui nasce... E aqui, né, é muito forte, olha, essa live é para reescutar 1000 vezes, né? Porque ela isso é iluminação, isso é estar juntas, viu, gente? Isso são os nossos trabalhos que nós fazemos, né, há mais de 2 anos. Então, isso é importante. Quando eu não tenho esse relacionamento, então, quando eu não vivo esse eixo, não é que eu não tenho nada, viu, gente? Eu tenho o outro, mas o outro não tem a mim. Eu tiro, isso é amar o outro, isso é desatenção ao outro. Eu tiro ao outro a liberdade, o prazer de me ver. Isso é muito, por exemplo, do lado sombrio leonino. E tanto desejo de ser visto que eu me anulo para me formatar na maneira como o outro acha que vai querer me ver. E o outro cada vez menos me encontra e me vê. Sabe aquela famosa frase? Como você vai me deixar? Eu fiz tudo para você. Já escutaram essa frase? Ou já falaram essa frase para o outro? Como você vai me deixar? Eu fiz tudo para você. Eu deixei tudo para você. Quando você deixa você para o outro, quem vai ser penalizado é o outro, não é você. Claro que é você, mas você vai ter o outro. Por isso que muitas vezes a gente se deixa e não se percebe que está se deixando. Porque cada vez mais nós estamos mastigando o quê? Vamos chamar outra droga que nós mastigamos muito? Outra droga é o outro. Eu sei o que o outro pensa, eu sei o que o outro está fazendo, eu sei o que o outro deixa de pensar, eu sei o que o outro gosta de comer. Então essa é a questão. Quando eu não dou o máximo de mim a mim mesma, eu começo a cultivar dentro de mim a vida do outro.
Isso não é amor. Não é amor. E aí chega a grande crise quando um relacionamento se interrompe. A grande crise quando meu filho sai de casa. A grande crise quando eu deixo o trabalho. Sem cobrar. Exatamente. Então, quando eu vivo, olha, é tão precioso esse eixo Aquário-Leão, quando eu me converto a mim mesmo. Por isso que eu digo, o ego é o lugar dessa conversão. E a migração de um ego para o outro, o migrar de um conhecimento para o outro, me permite exatamente essa constante paixão por mim mesma. Aí o outro me vê. Aí eu me torno um Dharma para o outro, me torno uma luz. Lembra, sempre falo para vocês, eu preciso, para que o meu dia seja iluminado, eu preciso te encontrar. Nós somos luzes um para o outro, esse é amor. O amor é quando o mundo se ilumina. O amor é quando o mundo se ilumina. De todos nós. Cada um tem a própria luz maravilhosa. E mais você se concentra em você mesma, e mais então você encontra o outro. Esse é Aquário. Vocês podem me dizer, mas Antonella, Aquário é amizade, é o coletivo. Esse coletivo. Mais eu me concentro em mim mesma, na minha autenticidade amorosa, e mais eu encontro o outro. Melhor, mais o outro me encontra. É recíproco. Percebe onde nós chegamos com essas simples frases? O máximo, dar o máximo de mim a mim mesma. Então, podemos dizer, então, que o amor tem como característica, como sinônimo, a confiança. Porque se eu dou a mim mesmo a autoridade de deixar esses espaços vácuos por as iluminações, eu amo o outro com a mesma confiança. Então, eu nunca vou querer que ele pense como eu penso. Eu nunca vou querer que ele me dê segurança. Outro dia eu estava conversando, sempre numa terapia, ele me deve isso. Eu digo às minhas alunas, isso é sempre muito doloroso, mas é importantíssimo, viu? O filho não deve nada à mãe e não deve nada ao pai. No relacionamento, o parceiro, a parceira não te deve nada. Esse é o amor aquariano. Um amor de alta estima e de alta confiança no outro. Que chega a ser frio. Sem tantos, nós falamos, romanticismos. Porque existe a autoridade da outra pessoa. Eu não preciso te salvar. Por isso que o signo de Aquário é o signo do professor, da professora, mas não é o signo da educador. Eu digo o que eu penso, o que eu sei. Quer pegar, pega. Te interessa, te interessa. Senão, eu vou para o meu caminho, você vai para o teu. E a linguagem, uma linguagem que nasce da concentração em mim mesma. Esse é amor. Amor, devolver o outro ao outro. Poderíamos abrir a grande janela do relacionamento mãe e filho, pai e filho. Nem quero falar dos relacionamentos íntimos, mas simplesmente isso. Vamos falar de nós mesmos. Devolver eu a mim mesma. Se devolva. Se permita sair de mastigar a segurança para você explorar o teu ser segura de você.
de você. Chegamos na mandala. Estamos juntas? Senão a gente faz uma outra live. Estão cansadas? De novo, me dá esse ok aqui, porque eu posso continuar. Senão a gente faz uma outra live sobre a mandala. Quero falar do número 7, que agora se amarra perfeitamente com tudo que nós falamos. Precisava disso, né? Todas nós precisamos disso. Então vamos falar de mandala agora? Se quem fez a mandala, então coloque, tenha ela por perto, porque nós então vamos falar desse número 7. Estamos juntos. Nossa, que coisa maravilhosa. Continua, né? Perfeito. Então vamos lá. 2023. Nós já estudamos esse 2023 pela força do 2 e estudamos também pela força do 3. Para quem não fez a mandala ou está entrando em contato agora, tem as duas lives onde nós falamos, então tem a descrição lá, mandala 2023, bem bacana. Para quem então não fez, também me acompanhe, porque vai entender do mesmo jeito. Então nós chegamos ao 2023 e nós vimos então que é a força do 2, por isso que nós falamos do segundo milênio, e falamos do 3 como a força da terceira década, dessa vibração do 2. A terceira década, então, é quando nós chegamos, então, a 2003. Estamos começando a terceira década, estamos no terceiro ano da terceira década. Esse 3, então, nós podemos, entendido isso, nós podemos, então, somar. É uma soma teosófica. Nós vamos somar, então, 2023. Então, o que vibra? Vibra a força do 4, 2 mais 2, 2020, e a força do 3. Então, a soma dessa qualidade desses números me dá a qualidade do número 7. Pela teosofia, o número 7, que é um número fundante, um número criativo na Cabala, é o 7, o Shabbat, é o complemento da criação. Nós temos 7 dias da semana, nós temos 7 chakras, nós temos os 7 ciclos de Saturno. O 7, ele está em todas as nossas as 7 horas de trabalho. O 7, ele está sempre constantemente presente como número. Isso é a base quaternária mais a tríade. Quando nós juntamos a base quaternária com a tríade, nós chegamos então à plenitude do 7. Qual é o significado hermético do 7? O significado hermético do 7 é a vitória, que significa o movimento. Então, nós vamos simplificar. Antonella, vai no concreto, não complica. Vamos no concreto. Nós estamos no ano do movimento. Esse ano 2023. Então, na mandala, na janela 2023, onde nós vimos, né, esse aquário saindo o Saturno saindo de aquário, entrando em peixes, Júpiter fazendo essa dupla, né, Áries-Touro. Esse ano é um ano onde nós vamos conhecer o que significa se movimentar. Então, o que significa movimentar? É por isso que eu fiz toda essa parte, mais de uma hora, toda essa parte falando da vida. Então, esse ano, eu sou convidada, por todo um movimento próspero, a movimentar a vida. O que significa? A movimentar o meu ar e a movimentar o meu fogo. Então, como eu movimento o ar? Eu movimento o ar movimentando os meus pensamentos, criando, então, cada vez mais esses vácuos, cultivando esses vácuos, onde iluminações podem chegar. A vitória é o divino humano
encontrando-se, se movimentando juntos. Essa é a vitória. Esse é o 7. Então, existe a grande base, que é todo o processo humano conhecido, e a tríade, que sempre traz, então, todo o processo de iluminação. Esse é o 7. Eu estou segura em mim e totalmente aberta ao prazer. Esse é o 7. Esse é o movimento. O movimento é real quando eu estou segura em mim e aberta ao prazer. Outro mantra aqui fortíssimo. Esse é o 7. Esse é o significado de se movimentar. Antonella, como vou entender se estou no movimento ou não? O movimento tem essa característica. Você tem o eixo, que não significa você não sentir medo, não se sentir insegura, de tudo que nós já conhecemos. Eu estou segura em mim. Isso que significa? Os meus sentimentos, as minhas emoções estão seguras dentro de mim. Seguras significa que elas têm todo o tempo do mundo e todo o espaço do mundo dentro de mim, não fora. Esse é o 4. Eu assentada no meu trono. Eu conheço essa ferramenta, por isso que eu comecei assim hoje. Não vamos perder tempo em nos perdermos ou em querer nos achar. Pegue a ferramenta, encontre você e não se largue mais. Esse é o 4. Porque quando eu estou segura em mim, então, quando as minhas emoções, os meus sentimentos estão seguros dentro de mim, que tem um espaço e um tempo para se expressar, então eu me abro ao 3. E o 3 é a iluminação. Junto os dois, me dá o movimento. Então, esse ano é um ano onde eu seguro a mim mesma nesse processo de significado. Então, não busco segurança fora, mas eu me ergo no meu estar segura em mim e cultivo esses espaços, que são espaços, então, onde recebo iluminações. Antonella, mas como que eu vou entender esses espaços? Então, vamos falar de Saturno em Aquário? Esses conhecimentos que chegaram até você são esses espaços que você pode deixar abertos a iluminações, abertos a novas revelações. A gente nunca começa do zero. Essa é outra coisa importantíssima. Nós nunca começamos de zero. Nós começamos por nós mesmos. Começamos pelo ciclo no qual estamos, começamos pelo mundo no qual estamos, no espaço no qual estamos. Saturno nos deu, nesses últimos 2 anos, um mundo, um espaço e um tempo que faz sentido para nós. Pega e se disponibilize à revelação. Cultiva esses espaços para que possam ser lugares de revelação, lugar de iluminação. O que é? Então, a iluminação traz consigo a criatividade e o prazer. Gente, aqui tem a chave para o ano inteiro. Vamos falar mais um pouco da característica desse movimento, então. Primeiro, precisamos pensar que é o ano 3. Então, isso significa que ainda é a história da semente, que está em um processo de revelação, está em um processo de crescimento. Então, não é o fruto, não é o arbusto, mas ainda estamos na semente. Então, se pense como semente, se veja como semente, onde tudo está em potencial. Esse potencial, esse ano, tem a característica do movimento. Esse movimento, então, ele tem, por ser o tempo da semente, ele tem esses pilares que eu falei para vocês. O primeiro pilar é a magia. O movimento criativo e prazeroso te traz a experiência da magia. O que significa a experiência da magia, Antonella? Muito simples. E com o que você tem, você cria coisas novas.
com o trabalho que você tem, com a rotina que você tem, com o relacionamento que você tem. Você sabe fazer magia com eles. Os elementos. O que é importante é você manusear os elementos. Não é um ano zero, onde você fala, pega isso, olha, acabou. Não, é o ano 3. Então, o movimento é dentro do que você tem. A magia é fazer algo diferente com quem você é e com o que você tem. O que você tem na mão? Eu sempre, as minhas terapias, sobretudo nos processos de crise, né? Eu sempre digo, não é algo novo, é algo novo a partir do que você tem na mão. Então, primeiro, você precisa ver o que você tem na mão. Essa é magia. Então, esse movimento, ele precisa ser criativo, prazeroso e que traga a força da magia. Outra palavra importantíssima, parceria. É um ano onde você pode fazer parcerias. Porque a magia sempre te deixa com mais insights, porque você está manuseando de novos elementos, e aí você vai me dizer, nossa, Antonella, eu conheci aquela pessoa, teve a possibilidade de fazer aquela parceria. Não é um ano onde você faz a tua magia sozinha. É um ano onde você pode buscar parcerias. A parceria te leva em um outro lugar, que é exatamente o lugar da barreira, barreira na Kabbalah significa um obstáculo, um desafio, porque obviamente a parceria te pede para você começar a se comunicar com uma outra maneira de pensar, de ver, de agir. Então não busque o conflito, busque a parceria, então busque a escuta. Magia, parceria, barreira, obstáculo. Outra palavra fortíssima esse ano, presença. Nunca inicie um tipo de movimento como esse, criativo e prazeroso, sem a tua presença. Como isso é possível? É possível. Porque, vamos falar da droga de novo? Você pode se apegar tanto aos prazeres que esse movimento te dá, que você esquece de você. E você começa a se apegar àquele prazer. Esse ano nós vamos no movimento. Então, não é um ano onde a gente para e fica. É um ano onde nós nos movimentamos. Então, o prazer é o indicador. Não é o lugar onde nós vamos parar. O prazer é o indicador. A criatividade é outro indicador. A magia, a parceria, o desafio, o obstáculo são outros indicadores. Mas você continua caminhando. Caminhando, tendo o que como visão? Tendo como visão esses conhecimentos que foram importantes nesses últimos 2 anos. Fazendo deles esses passos de iluminação. Bem amarrado, viu, gente? Então, na tua mandala, coloque essas palavras, então, presença, esse é um ano onde você precisa, olha, não gosto de usar essa palavra, esse verbo, precisar, mas olha, é um ano onde cultivar a tua presença, ela é sublime esse ano. Cultive a tua presença. Nós falamos 1 hora sobre o significado disso. Dá o máximo de você para você mesma. Esteja presente, não perca essa oportunidade. É um ano de grandes oportunidades. É um 7, um movimento. Tem um burbulho aqui energético muito interessante, muito forte. Não perca. Então, não se perca nas desatenções. Não perca tempo. Se encontre, se amarre em você, crie de você o lugar seguro e se movimente.
Se movimente exatamente nesse processo. Criatividade e prazer. Uma última palavra, então, é manifestação. Sendo um ano 3, então, que é a soma é 7, então tem esse relacionamento 4-3, nós precisamos buscar manifestações. Não é um ano, é um ano da semente, mas uma semente que se manifesta no próprio potencial. Então, é um ano onde eu busco o potencial que me realiza. Essa é a manifestação. Eu manifesto no meio potenciais que vão me realizar. Não é um ano da realização. O ano da realização é mais para frente. Mas esse ano é um ano do movimento. Então, um ano onde eu deixo de me drogar, me coloco em movimento a partir do meu 4, então a partir do meu se sentir segura dentro de mim e me coloco nessa... O 3, vocês podem olhá-lo como um flor de lótus, e esse lugar onde se vive o prazer do criar. Então, o prazer de tocar a vida é ser tocada pela vida. Não é um ano, me entendam, mas não é um ano onde nós construímos as nossas crenças. É um ano de movimento. É um ano que nós, então, olhamos para nossas crenças, para o que para nós é importante, e a partir do que nos deixa seguros dentro de nós, nós vamos buscando, então, novas margens, novos lugares, pela indicação de Saturno nesses últimos 2 anos. 2022. Vamos terminar aqui? Fantástico, né? Vou deixar vocês com uma última mantra que é tão... que ele sintetiza, né? Para a gente terminar em 2023. Que é exatamente esse. Primeiro, precisa conhecer a vida. Depois, você vai direcioná-la. Esse ano, 2023, é para nós conhecermos a vida. E conhecer a vida significa ser tocada por ela e nós tocar ela. Então, é um ano de criatividade e de prazer. 2022, vamos esperar o 2023 a gente termina. A gente é fantástico, né? Eu adoro numerologia. 2023, muito bom. Então, nessa força de 2023, nesse horário 2023, nós fechamos mais uma live maravilhosa desse eixo. A gente se vê, né? Às vezes se vê daqui a uma semana, às vezes a gente se vê na lua nova pisciana. Vamos ver a iluminação que vai chegar? Beijo grande e a gente se vê por aqui. Tchau, tchau. Beijão.